Olá, pessoal do Mar Hubcast. Nós estamos hoje com mais uma entrevista aqui no nosso podcast. E vocês sabem que nós somos um podcast da nossa comunidade criativa ligada à arte, criatividade e empreendedorismo. E aqui a gente chama profissionais da área criativa, artistas, curadores, galeristas, profissionais para trocarem ideia sobre o seu processo criativo, seu bloqueio e desbloqueio, seus desafios. Mas hoje, em especial, a gente vai falar com a diretora da Academia Brasileira de Belas Artes, Vera Gonzalez, em que vai trazer aqui para a gente um pouquinho do trabalho da academia, dos projetos da academia e de vários aí planejamentos para o futuro e muita coisa boa que ela vai trazer aqui para a gente. Então, Vera, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite de trocar aqui com a gente e de estar aqui presente no nosso podcast. Bem-vinda. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar cada vez mais a nossa academia, que você também é nossa acadêmica, né? Exatamente. Recebeu esse convite, já é nossa acadêmica desde 2023 e acabou de receber um convite para compor a nossa diretoria como conselheira do Conselho Consultivo Deliberativo, que para nós será uma honra. Bem-vinda também, Marcela. Obrigada. Então, em 2023, em novembro, eu tomei posse como acadêmica, né, da Academia Brasileira de Belas Artes, um dos pontos mais altos aí do meu currículo e da minha trajetória como uma artista, e venho desde então, né, fazendo parte da academia, tentando participar mais ativamente aí dos projetos que a gente vai conversar aqui, e foi com muito prazer que eu recebi o convite agora recente da Vera de fazer parte da diretoria, então espero cada vez mais poder, né, contribuir e estar presente aí nas ações e atividades da academia. Mas, Vera, para a gente começar aqui o nosso papo, vamos introduzir a Vera Gonzalez. Quem é a Vera Gonzalez e como é que foi o primeiro contato com a arte? Vera Gonzalez é médica de formação, tem especialidade em anatomia patológica, que é o diagnóstico do câncer. Bem, alguém tem que fazer, né? E depois eu fiz medicina do trabalho e fiz emergência. Lá se passaram 47 anos, e aí Vera, que sempre teve um pezinho na arte, resolveu aposentar, porque estava trabalhando 96 horas por semana, Nossa. e dormi 2 vezes no volante, aí eu vi que era hora de parar um pouco. E aí voltei lá nos meus primórdios, né? O que eu sempre gostei de fazer, que é a arte. Como é que foi isso? Quando eu era criança, eu participei do teatrinho da escola. Eu era boneca da menina rica que jogou a velha fora e adquiriu a boneca, que não durou muito tempo e quebrou. Então, essa era o tema lá do teatrinho. Eu era a boneca que andava assim, feito um robozinho. E eu Aham. fiquei encantada com isso, né? Depois, eu resolvi ser escultora do giz escolar. Eu simplesmente roubava a agulha de crochê da minha mãe e saía esculpindo o giz, né? Claro que aquilo não durava muito tempo e eu resolvi usar o esmalte incolor dela para poder pintar e fazer um totem. E ela nunca sabia por que o esmalte dela estava tão gasto. Era eu que botava no giz, que é um material poroso, evidentemente, consumia aquilo tudo. E depois a vida tocou, fiz medicina, e quem faz medicina não tem tempo para mais nada, a não ser se dedicar à Sim. carreira escolhida. Aposentei e aí comecei a resgatar, né? Resgatar esse meu pezinho na arte. Eu também toquei, eu tocava acordeon na orquestra do maestro Stefanini, depois, já aposentada, resolvi resgatar o teclado e hoje eu ganhei um piano aí dos meus filhos, da Silvia Rori de presente, e meus filhos mandaram afinar. E foi uma festa, meu neto achou magnífico, que Aham. aniversaria agora do meu, e senta comigo para eu cantar e ele tocar, imagina, ele tocando num piano desafinado. É para dar risada, né? Mas, enfim, então eu sempre tive um pezinho na arte, né? Legal. Me aposentei e resolvi começar a pintar isso. Não, eu já começava a pintar desde 87 e comecei a aprimorar, buscar cursos, buscar aprimoramento, qualificação, Sim. sabe?
E a minha primeira professora foi a professora Eni, da Sociedade Brasileira de Belas Artes, que é uma entidade 2 anos mais velha que a nossa academia. E ela morava em Piedade, então eu acabava o plantão, pegava meu carro naquele engarrafamento já naquela época, em 86 isso, e ia para lá e ficava até o quanto ela pudesse me aturar. E Aham. depois, e depois não deu mais, aí eu tive outra especialidade, filhos da idade escolar e por aí foi. Até que aposentei e resolvi também resgatar isso. E foi muito interessante porque eu arranjei uma professora que era da sociedade e da academia. E ela Legal. gostava do meu traço. Aí, depois de algum tempo, claro, eu entrei para aula com o professor Dario Silva, que recentemente nós temos um grupo de acadêmicos e de artistas no Zap, e ele mostrou vários trabalhos. Me deu uma saudade louca. Eu ali mesmo já propus aos acadêmicos para a gente fazer uma visita ao ateliê dele, que é Hum, magnífico, né? E ele Nossa, foi meu professor também. E aí a Natália Aspe me convidou para entrar para a academia, me apresentou a presidente da época, Iraci Carize, e ela gostou muito do meu trabalho e me convidou para compor. Mal sabia eu que estaria aqui, estou presidente já no terceiro mandato, o que é uma coisa que eu nem gostaria de já estar no terceiro mandato. Eu acho que 2 mandatos já está de bom tamanho. Precisamos de novos olhares, novos nortes, né? E SUS também, para poder cada vez ter ideias diferentes. Eu acho que a diversidade é importantíssima, né? Cada sim. um pensa, cada um faz, e cada um tem um método, e isso é importantíssimo, eu acho. Mas é um reconhecimento imenso do seu trabalho, 3 mandatos, né? Quer dizer que está dando certo, você está entregando, está performando e está aí à frente da academia. Mas para quem não conhece, Vera, a academia ou o trabalho da academia, explica para a gente como é que se compõe a academia, como é que funciona, e depois a gente entra um pouquinho mais sobre os projetos. Mas o que é a academia em si? Então, a Academia de Belas Artes é a maior autoridade em solo nacional das artes. Hum. Ela se propõe a quê? A divulgar as artes e principalmente aos artistas. Não só os famosos, que eu já encontrei, inclusive, na academia, mas aqueles que precisam de uma oportunidade. Tanto é que um dos projetos que a academia tem chama-se Novos Talentos, Uhum. que a academia dá oportunidade ao artista que já tem um trabalho maduro, mas que não tem uma divulgação, nem teve a oportunidade de fazer uma carreira solo. E nós temos esse projeto, já lançamos alguns. Hoje em dia, nós temos a nossa secretária executiva, que é médica também, doutora Norma Cali, que é agora secretária executiva da academia, que ela, na academia, ela entrou assim, já pintava há muito tempo, tem um trabalho de aquarela magnífico. Uhum. Ela, na primeira exposição que ela fez na academia, ela vendeu 43 peças. Nossa. Pegou esse dinheiro e doou para uma instituição de caridade. Então, foi um gesto muito bonito. E fez um sucesso, assim, aí eu convidei-la para entrar para a academia, porque o trabalho dela merecia. Então, de projeto em projeto, nós vamos divulgando cada vez mais a academia. E temos alguns projetos que vale a pena mesmo. E a academia é composta de 100 membros efetivos. Uhum. Então, o artista é convidado, via de regra, indicado por um dos acadêmicos, de qualquer categoria. Ele tem uma comissão de avaliação. Uhum. Essa comissão avalia não só o currículo dele, mas o seu trabalho pictórico, escultórico, às vezes também literário. E, se aprovado, ele faz parte. É claro que nós temos um número limitado de vagas, porque, infelizmente, precisa que alguém faleça, porque o título é a imortalidade. Então, não vai ser substituído enquanto ele não fizer o passamento. Enfim, esse artista é avaliado por essa comissão, que a criação nossa não tinha essa comissão, era só indicação, e isso eu interroguei se
a qualidade do trabalho estaria à altura dessa chancelaria chamada Academia Brasileira de Belas Artes. Sem ser poser, sem ser prosa, como dizem por aí, mas é preciso fazer uma curadoria, uma seleção importante, né, de quem adentra aos quadros da academia. Então, o artista entra na academia como cadeira livre, que são 54 anos, depois, de acordo com a sua disponibilidade e ombro a ombro com a entidade, ele muda de grau, ele passa a ser cadeira de grau, se tiver vaga, aquilo que nós já explicamos. E aí ele passa, e tem alguns que recebem a medalha de honra, que é o mais alto grau da academia, que é honra ao mérito mesmo, né? Por artista e por torcer pela academia. O braço forte, é o ombro a ombro da academia, ele recebe essa medalha de honra. E temos também acadêmicos que são correspondentes, acadêmicos de honra, e várias personalidades do meio artístico e o honoris causa. O acadêmico de honra, qual é a diferença? O honoris causa, ele não precisa ser artista. Ele pode ser um advogado, pode ser um professor, mas que se dedica e aplaude e integra, embasa as artes. E o acadêmico de honra, esse é o honoris causa. O acadêmico de honra são as personalidades, até jurídicas, governamentais, que apoiam a arte e a academia, e ele recebe esse título. Certo? Tem os eméritos, os beneficentes, os beneméritos, e por aí vai, certo? Nós fizemos um livro que legal. 2024 está no forno, para poder homenagear todos os 50 patronos das 100 cadeiras, 100 patronos. Isso é um livro documental, um documento que não tinha. Então, nós colocamos a foto. Esse aqui, por um acaso, é o As Tragédias de Ataíde. E ele, quem foi essa pessoa tão importante que cedeu o nome a uma das cadeiras da academia? Aí tem um release da vida dele, tem inclusive algumas obras que ele fez, pictórica ou escultórica, e no final tem, em ordem cronológica, o primeiro acadêmico até a data de hoje. Então, seu nome está aqui, né, de 2024, na sua academia. Então, isso é muito importante porque fica documentado para o resto da vida. Sim. E no final do livro tem os acadêmicos importantes. Quer dizer, todos são importantes, né? Os honoris causa, certo? Então, a gente, acadêmico de honra, a gente tem Sua Majestade, a rainha, nós temos o patrono de honra, é o super patrono, que é o Papa, com documento e tudo. E isso é muito interessante. É o nosso presidente excelso. Não sei se vai dar para ver por aí. Sim. Aqui embaixo. Quer dizer, pessoas importantes que se importam com a arte e nós, enquanto entidade, temos que também homenagear e aplaudir e agradecer essa deferência de eles estarem conosco, né? É sempre um ombro a ombro, um braço forte, muito importante. Então, assim que é constituída a academia. Você comentou do processo, né, de aceitação, que primeiro vem com uma indicação de um acadêmico, depois um processo seletivo com envio, né, de material, e eu lembro, né, quando enviei o meu, fui indicada, mas realmente um processo, assim, bem, completo, né, envio de material, de currículo, de clipping, de carta de recomendação, né, uma análise de vocês, e aí também uma banca que vai decidir, né, e vai votar na entrada ou não de certo acadêmico, né, que tenha uma relevância. Mas uma vez acadêmico, Vera, o que é esperado de um acadêmico como artista ou como profissional da área, como uma pessoa de mercado? O que se espera dessa pessoa que toma posse? Então, se espera que ele divulgue a arte, principalmente,
divulgue o nome da academia, não é? O acadêmico pode fazer uma exposição na Suíça. Como agora, ano passado, eu fiz uma minha pessoal. E veio o nome da academia. Quem eu sou? Membro da academia. Antes de ser presidente, eu sou membro da Academia Brasileira de Belas Artes. E os acadêmicos me ligam, posso divulgar? Claro que pode, deve, né? Uhum. E divulgar o nosso nome, porque é importante. Para essa divulgação, nós temos até um dos projetos que é o Navio Escola, mas você não quer falar de projeto agora, falaremos daqui a pouco. Não, podemos falar. Então, para divulgar isso tudo, o que eu espero? Uhum. Nós, enquanto entidade, esperamos de cada acadêmico. Primeiro, que ele vista a camisa, porque Tá. não adianta, né, aquela posse que é magnífica, é uma solenidade importantíssima. Eu fazia no Hilton, agora estou fazendo no Clube Naval, ali na Rio Branco. É um pompa e circunstância muito bonito. Eu costumo brincar que eu borro a maquiagem das senhoras, porque é todo recheado de músicas e acaba emocionando até a mim, que já estou na quinta ou sexta posse, eu continuo me emocionando, de tão bonito que é. E espera-se que esse acadêmico vista a camisa, e é uma coisa que até agora eu não consegui. Por exemplo, Marcela vai fazer uma exposição, tem um convite para expor, espera-se que Marcela convide os seus confrades. Mas não tenho visto isso. Eu tenho visto que o acadêmico divulga a exposição que ele vai entrar com uma série de artistas, um ou outro acadêmico e o resto todos estranhos ou até totalmente estranhos. Não convida os colegas, não divulga isso. Só divulga quando está pronto. E eu gostaria que isso tivesse mais uma irmandade. É uma coisa que eu não consegui. Quem sabe para o futuro eu consiga. Vera vira eu academia, mas o acadêmico tal. Olha, eu recebi esse convite para expor tal. Quem quer participar? Isso eu ainda não consegui, mas vou conseguir. Tenho certeza disso. Com certeza. De repente, até Com depois certeza. da sua live, se tiver número quantitativo de acadêmicos que assistam, você tem o seu público fiel e tudo mais. Mas, quem sabe eles, né, acordam para esse detalhe que virou um detalhe, mas eu acho de importância crucial disso. Com Certo? certeza, essa congregação, né, e essa união, né, dos artistas, a gente trocar ideia, fazer convites, participar, né, um do outro, fortalece ainda mais, né, a comunidade artística e principalmente, né, os acadêmicos aí da academia, a fim de divulgarem cada vez mais a arte. E você comentou, né, Vera, do evento da posse, né, enquanto a gente estava se preparando, enquanto a gente estava fazendo as provas de roupa, você comentava de como ia ser, a gente fez também os ensaios, mas quando a gente está lá realmente presente no Salão do Clube Naval, que por si só já é um salão maravilhoso, né, com uma arquitetura, né, com obras de arte, com vitrais, né, e a gente vai lá para uma cerimônia formal, em que a gente é presenteada, né, com o nosso bottom, a nossa pelerine, a gente já está lá toda formada, tem uma celebração, isso, tem o nosso passaporte, né, também, então assim, isso aí, é o nosso reconhecimento, né, e ali a gente dá entrada a esse novo momento que eu acho que fica mais claro, de forma muito mais, objetiva e a gente passando por um ritual, né, que deixa isso claro, a importância que tem dessa nossa ação em comunidade, em sociedade, de divulgar e sermos agentes da arte, né. Então isso que você falou da importância, de unirmos esforços e de estarmos aí para falarmos cada vez mais da arte. E aqui já adianto que no MarHubCast, no nosso podcast, nós vamos chamar cada vez mais acadêmicos da Academia Brasileira de Belas Artes
para conversarmos sobre o seu processo criativo, sobre o seu bloqueio e desbloqueio, técnicas e etcétera, a fim de agregar ainda mais aqui a nossa comunidade, aos artistas e criativos que queiram conhecer pessoas que já são expoentes, né, nas suas áreas, e todos os que forem entrevistados vão estar aqui embaixo na legenda aqui do nosso vídeo, com um link direto para as suas entrevistas. Então, tendo interesse, depois é só ver aqui embaixo que vai estão todos listados com, né, as devidas entrevistas aí, mas vai ser uma oportunidade boa da gente divulgar também os acadêmicos, né, Vera, os seus currículos e mostrar a força, né, da academia aí em âmbito nacional, né? Internacional, né? Porque Exatamente. você tem uma Internacional. atividade que será internacionalizada também. Magnífico, Exatamente. parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Estamos aí para juntar esforços, né, Vera, para a gente se unir aí. E falando agora de projetos, Vera, falando assim dos projetos da academia, como é que a academia colabora aí nesses seus projetos a instituições culturais, a educacionais no Brasil, para fortalecer ainda mais esse cenário artístico? Se você quiser citar alguns e a gente entra mais a fundo, conversa um pouco mais, depois a gente fala de outros projetos, a gente vai descortinando assim as atividades aí da academia. Isso. Tem um projeto que eu estive ontem no Uhum. Teatro Municipal, mas ainda não falei oficialmente com a presidente. Então, eu Aham. vou guardar isso para te dar depois para você divulgar. Então, eu vou Vai. aguardar isso, mas vai ser um projeto, quer dizer, na verdade, vai ser uma releitura de um projeto que a academia já tem, Uhum. que é trabalhar com as crianças, chamado Arte Livre. Legal. Esse Arte Livre eu comecei no calçadão de Copacabana, no Dia dos Pais, um domingo, aquele calçadão interditado, né? Aham. Eu espalhei divulguei, claro, um plástico bolha no chão. As crianças, eu te mandei até uma foto disso, chamado Arte Livre. E você tem a foto aí das criancinhas pintando no chão. E era a criancinha, era o passante. Quem passasse sentava e pintava. E apareceram um casal de irmãos, filhos do pescador, descalços, sem camisa, e a menininha com uma camisinha, um shortinho, e o resto todo arrumadinho que estava passeando, era o Dia dos Pais. Tia, eu Aham. posso pintar? Assim, bem, sabe, bem temeroso. Claro que pode, vamos lá pintar. E para esse projeto, pintar, e depois a gente faz um varal, pega um barbante, estica o barbante naquela cabaninha que tem, Aham. e a gente faz o varal. É claro que não tem julgamento. Todos ganham diploma, todos ganham medalha. Imagina, eu vou dizer para uma criança, você Aham. não vai ganhar medalha porque você... Não. Está um borrão? Parabéns, que beleza, Parabéns. ele pegou Isso medalha. Tira aí. foto, chama a mamãe que não está, chama o papai que estava passeando com ele, dá a medalha para o papai porque era dia dos pais, enfim. Então, é uma releitura desse projeto que a gente vai fazer lá no Clube Municipal. Claro Legal. que fizemos também lá no Clube Municipal, já estou falando demais, ó, exposição para os acadêmicos, mas isso ainda será conversado, ainda não está fechado. Outro projeto que nós temos, exatamente a antítese, né? Outra extremidade para os idosos. Nós Uhum. fizemos isso na calçada da loja que nós temos lá da sede da Ilha do Governador. Essa sede nos foi cedida pela acadêmica Silvia Roriz, porque nós tínhamos uma sede alugada em Copacabana, numa sobreloja, e veio a pandemia e não teve jeito. Silvia Uhum. Roriz, nossa acadêmica, pegou as duas lojas dela, da Ilha do Governador, fez obras às suas próprias expensas e cedeu para a academia, que funciona com cursos, funciona com... Está vendo? Todos esses cursos aqui, dá para ver? Dá sim. Legal. Então, esses cursos de desenho artístico para criança e para adulto, pintura em tela, pintura em madeira, que é a Bauer Malerei, uma pintura alemã magnífica, e fotografia, tudo isso é dado lá na Ilha do Governador. Então, o projeto de dar aula está funcionando, o projeto das crianças funciona, o projeto dos adultos funciona, e temos mais um só que eu não consegui implantar.
porque entrou a pandemia e ficou inviável até agora. Eu ainda não deslanchei e vou pensar duas vezes como eu vou operacionalizar isso, porque Uhum. é um projeto que nós, artistas, pintaremos um quadro pequeno, vamos marcar uma exposição dentro do INCA, na parte infantil, e vamos, claro, o tema seria infantil, né? E Aham. vamos doar para as enfermarias aqueles quadros. Tá? Interessante. Sem muita coisa, porque eu tenho que pedir autorização ao chefe da equipe, ao diretor do hospital, ver se aquele dia a própria enfermaria tem condição de receber pessoas externas, né? Porque é Uhum. toda uma retaguarda que tem que ser coberta e muito bem pensada para fazer uma coisa. E botar alegria ali com música e tudo, pelo menos ficaremos uns 20 a 30 minutos dentro da enfermaria, fazendo alegria lá dos pequenos. Esse é um Ai, que... projeto que eu ainda não fiz, mas já está na reta, certo? E o grande projeto, falo agora ou falo no final? Não, pode falar, pode ir falando. O navio escola, né? Tem um navio escola. O navio escola é uma coisa muito importante. Sim. A Silvia Roriz teve, eu digo Silvia Roriz que ela mora aqui perto, então está sempre no lado a lado comigo. Aham. Ela disse que mandava os quadros dela por um navio da Marinha Mercante. Aliás, nós temos um acadêmico, que é o Gondar, que é da Marinha Mercante. Volta e meia, ele encomenda caixinhas de artesanato para uma acadêmica que dá de presente. Ele mesmo dá de presente lá para as comandantes quando faz os eventos dele. E a Aham. Silvia mandava os quadros dela por essa Marinha Mercante. E nós estávamos no almoço lá com o almirante do Clube Naval, com o diretor cultural, que é o almirante Alquifuri. E aí eu peguei e disse assim, mas nós podemos fazer isso. Aí o almirante da época, o almirante Palmer, almirante de esquadra, disse assim, podemos, vamos chamar aqui o comandante do navio. O que é isso? Esse navio ele sai no meio do ano, o navio é escola para os Uhum. oficiais. Ele sai no meio do ano, só regressa em dezembro ou em janeiro. E ele percorre toda a costa do Brasil e toda a costa África e Europa, e vai subindo. E para em cada porto. Então a ideia ficou o seguinte: em cada porto cultural que ele parar, ele levará o livro da academia, esse aqui de 73 anos, né? Que O legal. livro da E academia. que traz os acadêmicos, né? Traz a história dos acadêmicos, os Isso, trabalhos. isso. Uhum. Esse trabalho é um livro bilíngue, né? Que conta os últimos 13 anos da academia. E no final, nós temos vários acadêmicos com seu release e com a sua obra ao lado. Mas você Aham. tem esse livro, não tem? Não, Me lembra de eu te dar um de presente. Tá maravilha. vendo? Então, isso daqui conta a história dos últimos 13 anos. Ele leva isso mais uma obra. E Uhum. o Centro Cultural do Exterior, que recebe essa obra do acadêmico, dá um documento dizendo que recebeu do artista tal aquela obra que vai ficar arquivada ali. Então, isso tem a equivalência de uma exposição internacional, sem que o artista saia do Brasil ou saia do seu próprio sofá. Legal. Então, é uma exposição dentro de um navio escola, que vai fazer Isso, tipo uma volta ao mundo durante meses e meses, parar em vários portos, né? E o capitão lá vai fazer a sua conexão ou, né, os seus contatos com o país específico e as pessoas que vão dentro do navio escola vão ver a exposição e uma das obras vai ser entregue para aquele país, né? Supostamente a ser exposta em algum órgão público, né, alguma coisa assim desse país. Então, é o exatamente isso. legal, o acadêmico, então, tem a oportunidade de fazer uma exposição internacional e de ter a sua obra, né, numa curadoria internacional. Exatamente. É muito importante isso, né? E o nosso nome divulgando, o nome da academia divulgando o mundo afora, Sim, por uma entidade seríssima chamada Marinha do Brasil. interessante.
Você vê que são vários projetos, né, Vera? Aí você falou de criança, você falou de idoso, você, né, falou a idealização de um projeto dentro, né, do hospital do INCA, né, e agora um projeto de um âmbito um pouco mais internacional, né, da internacionalização de alguns artistas acadêmicos para mostrarem a sua obra em outros países, né? Mas continue contando, fala para gente. Então, e qual será o meu grande projeto? Eu vi que lá em uma das suas sugestões, como é que eu penso a aba daqui a 10 anos? Sim. Fazendo um intercâmbio internacional. Pode ser nacional e internacional. Esse seria, de tudo que nós já fizemos, a menina dos olhos, a cereja do bolo. Você vai para Londres e um artista de Londres vem para cá. Então, os bastidores disso tem que ser uma coisa muito bem pensada. Nós Sim. teríamos que ter uma sede própria, como abrigar esse artista, né? O seu dia a dia, onde ele vai ficar, se alguma família vai abrigá-lo a nível de intercâmbio mesmo de línguas. E eu acho que isso seria a menina dos olhos, e a academia tem condições disso, porque é uma chancelaria muito importante. Isso é meu sonho. Além de ter o grande sonho de Vera Gonzalez, assim como os presidentes anteriores, de ter uma sede própria, né? Uma casa grande, bonita, segura e próspera, aonde se divulgaria toda a arte, a pintura, a escultura. Nós temos previsto no estatuto também maestros, gravadores, e eu vou fazer uma reunião para rever esse estatuto, que é de 2004, ele está na hora de ser revisto, para poder incrementar outras artes também, como a dança. Olha só, as artes, como a dança, imagina, né? O canto, olha que beleza. Belas artes são belas artes. Porque hoje se restringe um pouco às artes visuais, né? A pintura, a escultura, né? Fotografia, gravura, mas saindo desse âmbito que você falou, né? A música, a dança, já expande os horizontes, né, artísticos. Com certeza, isso é magnífico, né? E continuaremos com as aulas. E para isso eu preciso de um espaço grande. Mas nós vamos conseguir, tenho certeza disso, né? Certeza, eu acho que As autoridades são sensíveis a isso, nós já andamos conversando com as autoridades. Aliás, já andamos conversando já há 8 anos. E vamos conseguir. E a gente toca todos os projetos, por exemplo. Uma coisa simples, olha aqui, ó. A canequinha da academia. Olha que gracinha. Aqui atrás, não sei se dá para você ver, nós temos algumas. Nós temos algumas de várias cores. Ai, que legal. Isso é o sucesso da academia. E vamos levando. O próprio bottom que eu criei, nós criamos, não gosto da primeira pessoa, não. Eu vou falar como majestade, nós criamos. Esse bottom, ele substitui esse medalhão. Porque o acadêmico vai numa reunião, vai convidado a estar num evento, ele não precisa de medalhão. Isso representa o medalhão na academia. Dá para ver bem? Dá Então, para ver. o que nós fizemos? Nós pegamos o recheio do medalhão, redesenhamos e fizemos esse botãozinho para ele usar do lado esquerdo, ao lado do coração, para ir representando a academia, sabe? E essa própria credencial ela é escrita em 4 idiomas, português, inglês, francês e alemão, para que o acadêmico vá em centros culturais externos, quer dizer, internacionais, e nacionais também, certo? Aqui você tem a foto do acadêmico, certo? Assinatura, a solicitação que os centros culturais, museus, etc., usem também em 4 idiomas, e aqui dizendo que uma pessoa da acadêmica está com a cadeira, está com o patrono,
nas 4 línguas, certo? Aí uma acadêmica disse, eu fui lá no museu tal, não me deixaram entrar, tive que pagar. Lamento, mas às vezes o porteiro que está lá nem entendeu a sua língua. Ele Sim. não tem amizade, daí eu não posso responder por isso, mas, como diz, valeu a intenção. O importante é você saber que está credenciado, não é isso? Sim. E até se você for fazer, né, alguma exposição ou alguma reunião de algum projeto internacional, essa é uma credencial que te respalda ali no seu currículo e na sua representação, né, não só um ingresso ou né, de graça, mas ali um peso frente a algumas iniciativas que você pode ter, né, internacionalmente. Então, isso é muito importante. Exatamente, E é importante, sim. e Vera, fala um pouquinho como é que está sendo a experiência da galeria em Jacarepaguá e como é que está sendo essa receptividade, assim, do público mais próximo, né, das obras de arte e dos acadêmicos. Pois é, surgiu, nessas eleições, agora último, eu tive o prazer, né, a honra da República, doutor Uhum, Ney Suassuna. E ele tem contatos MIGs, né, por aí. E ele conseguiu esse espaço, que é uma loja de 114 metros quadrados. Aliás, são 2 lojas geminadas, um espaço magnífico, maravilhoso. Acho que eu não cheguei a te enviar o vídeo que a nossa acadêmica Cecília Ribas fez. não, mas depois eu PR pego e coloco aqui para a gente ver. Está muito bonita a galeria e, apesar de termos feito muitas exposições por aí, Uhum, né, aqui em Búzios, com a nossa acadêmica Florim Menezes. Aliás, Florim Menezes fez 2 salões virtuais. A exposição virtual dela ficou maravilhosa. Ela realmente magnífica. Então, apesar de bastante exposições e salões, fizemos no Piraquê agora com prêmio em uhum, dinheiro, essa última, sim, sim. e você até fez uma live bacana, uma gravação, ficou muito boa. Muito obrigada. Nada, que isso. E então nós fizemos a primeira galeria da academia. Ficou magnífica, maravilhosa. A adesão não foi muito grande, então nós tivemos, inclusive, que colocar maior número de quadros pessoais, quando eu vi que tinha aquele espação, ninguém chegou para poder complementar, nós dobramos os nossos quadros, eu levei quadros grandes para ficar num cavalete, para poder compor aquele espaço. Ficou Uhum. muito bonito, a visitação está lá em quase 3.000 pessoas, inaugurado há um mês, as pessoas dizendo que magnífico isso aqui, não vai embora, fique aqui, porque Aham. as crianças gostam de ver, as crianças perguntam, como é que pinta isso aqui, olha só, Tem a se entender. curiosidade, né, de se interessar pela Exatamente. obra de arte. Porque me parece que é o primeiro contato deles. Uhum. E só isso já me engrandeceu, né? Porque o importante, na minha cabeça, é deixar um legado, como você Sim. está fazendo com a Marluca, né? Deixar um legado para que quando você não estiver mais por aqui, estivermos num plano superior, pintando lá no céu, a gente saber, antes de ir, que o nosso Aham. legado está aí, né, Com para certeza. uso do público, da comunidade, de quem vem atrás, vai lembrar, aquela moça, sabe aquela moça que fazia entrevista, sabe aquela moça que fazia galeria, olha que legal essa ideia, e por aí vai. Então, deixar um legado, para mim, é uma coisa super, superbe. Sabe? Vera, então aí a gente viu, navio e escola, a gente viu aulas e workshops para crianças e para, adultos, a gente viu, a galeria da academia, né, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a gente viu salões com premiações, né, financeiras até, né, e de registros, uma atividade plural, uma atividade grande, né, da academia aí para incentivar a arte. E você começou a falar um pouco dos desafios, né, e dos objetivos aí para longo prazo, para 10 anos aí para frente, né, de você fazer um intercâmbio
ter um ponto fixo, um endereço fixo, que eu concordo muito com você, acho que é essencial ter, né, uma instituição fixa para você poder dar mais aulas até, fazer até mais, atividades, né. Diversão, Exatamente, e receber, né, pessoas, né, fazer esse intercâmbio, né, cultural aí, com artistas, tanto mandar o artistas quanto receber artistas, que eu acho que vai ser um momento muito interessante para essa troca, assim, né, da academia, né. Mas, tem mais algum desafio ou tem mais alguma atividade que você queira desenvolver aí ao longo do tempo para a academia durante, né, os próximos 10 anos? Como é que você vê, assim? é, primeiro, refazer o nosso site. Uhum. Qual é a minha grande. Eu não sei nada de informática, o que eu sei é arroz com feijão, às vezes só o arroz. Então, Aham, quem montou esse site foi o nosso acadêmico Marcelo Azeva. Ele fez com o maior carinho, mas ele está morando nos Estados Unidos, junto com a família, está revendo lá a escola das crianças e tudo mais, vai morar lá de vez com a aham, família, e ele está sem tempo. Mas nesse nosso site é um difusor de arte. Por quê? Além de ter um release do acadêmico, entraram vários e o site precisa ser atualizado. Então, o novo acadêmico tem que estar lá com a sua história aham, artística. sim. E qual é a minha visão? Você clica na foto do acadêmico, ali aparece o release dele e pelo menos 5 obras ou 6 obras, Uhum. que serão mudadas de 6 em 6 meses, de acordo com o acordo que a academia fizer com esse acadêmico. Então, ele vai estar sempre atualizado, ele vai ter interesse, se não pinta mais, vai ter interesse em pintar novamente, quer É dizer, vai manter ser um ativo. up, isso, fazer um up, né, nesse mundinho difícil que a gente vive no momento no Brasil, vai Aham. dar um norte de novo na vida artística dele, porque não vou repetir quadro, como é que eu vou repetir quadro no site da academia? Isso vai ser um estímulo para ele pintar e fazer esse trabalho, porque é um trabalho de formiguinha importantíssimo, em que Aham. só divulga cada vez mais o nosso acadêmico, o nosso artista. Isso tudo Sim, eu faço pensando no artista, porque é importante que ele seja atualizado, né? sim. Isso é que é uma das minhas grandes projeções para o futuro. E aí, quando eu não estiver mais aqui, novas cabeças, novos olhares, novos sorrisos, novas ideias surgirão com certeza. O importante é a nossa aba cada vez mais ascender. Com certeza, Vera. E para a gente que não conhece, assim, todos os acadêmicos, quais seriam, assim, os 3 acadêmicos que você gostaria, assim, de ressaltar e dar referência aqui, para a gente mostrar um pouquinho aqui o trabalho deles, aproveitar aqui a nossa entrevista para também divulgar alguns nomes, né, da academia. Quais seriam os 3 que você gostaria de citar? Bem, eu já citei alguns para você, né? O Ronaldo Aham, Rego, né? Que é uma pessoa ímpar, ele é diretor, é o nosso diretor de patrimônio da academia. A Silvia Roriz, que é árbitra internacional, mas o trabalho dela, ela é artista, pinta, tem uma coleção de aquarelas magnífica, tem em acrílico também, mas ela é árbitra internacional de gato, ela tem 5 gatis, então o trabalho dela é mais voltado, pessoal, né? É mais voltado para isso. É uma artista magnífica, também é nossa diretora de patrimônio. Posso citar o Argüelles, posso uhum, citar o Carlo Magno, posso citar o Laerpe Mota e certo. posso citar, à medida que eu for me lembrando, eu vou ter pessoas maravilhosas nesse mundão de Deus, Sim. dessa visão acadêmica, né? São E a artistas de qualidade.
E aqui a gente vai fazer as entrevistas, né, como eu comentei antes, e eu já tenho entrado em contato com alguns deles, né, Vera, com a referência aí da Vera, e já tenho recebido alguns currículos, alguns portfólios, até para formular as perguntas, e realmente você vê, né, trabalhos de anos, né, de décadas aí, e proeminência na área realmente, atuando como diretores, como, né, consultores, como artistas, curadores, né, um currículo aí farto e bem pesado. Então, E Paulo bem, Amaral, que você entrou em contato recentemente, né? Temos exatamente. ases da pintura e ases enquanto personalidades culturais. Né? O Paulo Amaral, por exemplo, ele foi diretor do MAMP, lá no Rio Grande do Sul. Sim, sim, muito legal. E Vera, para a pessoa agora que está conhecendo um pouco mais os projetos da Academia Brasileira de Belas Artes, que quer se inteirar um pouco mais sobre o que a academia faz, quais são os eventos que a academia participa ou promove, como é que faz para participar ou para contribuir aí nos projetos e nos eventos da academia e como saber o que está acontecendo assim na academia? É. Nós instituímos agora o Instagram. Uma Uhum. pessoa entra aqui, além do bom dia, boa tarde, boa noite, do que temos de projeto. Mas um projeto, por exemplo, literário, é uma coisa de uma complexidade moderada. Um Uhum. evento de arte é uma coisa de uma complexidade muito difícil, porque envolve tanta coisa: transporte de cavaleiro, transporte de obra, resgate de obra, ficha de inscrição, seguro. Tem uma série de. É um carro alegórico, então a gente também não faz muita coisa. Nós participamos dos dois salões, nós acadêmicos, a convite da Marinha. Olha que bacana. Aliás, eu recebi uma medalha ano passado como amiga de Marinha, amiga da Marinha. Olha que bonito, fiquei muito Aham, honrada. Então, os salões a gente participa a convite da Marinha e eu convido sempre os acadêmicos para participarem também. E participam. Então, aham. isso vai ser divulgado agora no Instagram, porque temos uma pessoa cuidando disso, mas é coisa recente. Então, entrando no Instagram, hashtag Academia Brasileira de Belas Artes, Uhum. todo mundo pode entrar, pode opinar, pode curtir. Que, aliás, eu peço aqui publicamente aos acadêmicos que, por favor, se não tiverem tempo de ajudar a academia, pelo menos entrem, né, no Facebook, entrem no Instagram e curtam, comentam, deem ideias, porque é importante a gente ter ideias de todos os olhares, né? É muito Verdade. importante. Estamos aqui receptivos para sempre abraçar essas ideias. E, pessoal, todos os links, as informações da academia estarão aqui embaixo na legenda. Então, tendo interesse de saber mais os projetos, seguir. A Vera aí acabou de comentar que o Instagram é o meio aí que você pode saber o que está acontecendo, quais são os novos projetos que estão acontecendo, as atividades. Então, todos os links vão estar aqui abaixo. É só clicar, visitar e seguir a Academia Brasileira de Belas Artes Eu aí. te agradeço demais, Marcela, por essa Nada. divulgação, por essa entrevista. Você realmente faz a diferença. Você é uma Va- pessoa fora da curva, fora da caixa. Vamos Aplaudo juntas, vamos você. juntas. E Vera, para quem está começando na arte, está começando a pintar, está começando a fazer os seus projetos, mas tem grandes aspirações. Pensa um dia, quem sabe, talvez, ser acadêmica, ser uma imortal, né, reconhecida e indicada para a Academia Brasileira de Belas Artes. Qual seria um conselho que você daria a essa pessoa que está começando as suas aventuras artísticas, mas que seria interessante ela já estar pensando nesse início, se ela tem realmente um objetivo assim mais sério quanto à arte no futuro. A primeira coisa é qualifique-se. Uhum, É o conselho que eu dei para os meus dois filhos. Graças a Deus eles seguiram. Qualifique-se. Né? Estude, faça, refaça, 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 até você ficar satisfeito. Não pinte para os outros, pinte para você, para o uhum, seu olhar, para o seu crivo. E quando você estiver satisfeita, deixa a sua obra, pode ser uma escultura, pode ser um gravador, deixa a sua obra, descanse lá o seu olhar daquilo. uhum, Volte,
a sua obra mais tarde, dias, semanas depois, e olha a sua obra de novo. A minha mãe costumava dizer que eu nunca estava satisfeita com a obra que eu tinha acabado de finalizar. Não vai mexer, porque esse quadro você me deu, eu não deixo você mexer mais. Está Mas finalizado aqui. aqui você não mexe. Mas eu acho importante sabe, esse crivo, Uhum. essa crítica e essa humildade, sempre querer fazer o melhor. É nesse viés que eu estou esses 9 anos na academia. De coração aberto, o viés é exatamente isso. Vamos Uhum. fazer o melhor. Sim. Né? Pode não ficar maravilhoso, pode ser comparado, de repente, a outros, de outras Uhum. entidades, mas é o que naquele momento pode ser feito. E para o pintor, para o artista que está começando, qualifique-se. Né? Estude, faça cursos, pergunte, pinte junto, pinte gincanas, como o nosso acadêmico Hugo Bernardo faz, né? Porque se me botar na gincana, eu vou acabar me metendo na obra do meu colega que está do lado, assim, olha aqui, essa luz aqui não está legal. E ficar quieta, você não tem que se meter na obra, mas é importante Sim. você né, se atualizar sempre e saber que a arte é que cura. Isso é um refrão, mas eu acho que é válido, sempre será válido. Ela resgata tudo que você puder. A sua alegria, a sua atenção, a sua qualificação, a sua sensibilidade, né? O seu choro e o seu riso. É verdade, Vera, assim, a gente conversa aqui com vários profissionais, né, de diversos tipos de arte também, né, a gente já conversou com ilustrador, com escultor, escritor, por exemplo, fotógrafo, pintor, então tem uma gama e todos eles eu acho que tocam de uma forma ou de outra nesse ponto, né, que a arte salva, a arte cura, a arte é um meio, né, de você atingir, de repente até mais, assim, dentro de você, né, locais que você às vezes não acessaria se não fosse a partir da sua disponibilidade para a arte, né. Isso é fantástico. E quanto a você estudar, hoje em dia está cada vez mais fácil, né, eu acho que tem muita informação, mas se você está focado no que você quer, tem muita coisa Exato. gratuito até, o YouTube aqui com a gente, com as informações, vários cursos com valores acessíveis, as ações que a gente conversou aqui da academia brasileira, né, então assim, você saber o que está acontecendo e realmente falar Os sim, cursos, né, com profissionais. exatamente. Atividades e oportunidades existem, basta a gente querer saber e buscar informações e realmente participar ativamente, né, do que está acontecendo. Então, concordo muito, muito com você. E, Vera, a gente está com um novo quadro aqui do nosso podcast, em que um convidado faz uma entrevista para o próximo convidado. E aí a gente vai fazendo várias perguntas, né, que vieram de convidados para convidados. E a pergunta que eu tenho para você veio da entrevista da Célia Lingen. Ela trabalha com branding e marketing. E a gente fez uma entrevista ontem até sobre o livro da Elizabeth Gilbert, que é a escritora do Comer, Rezar e Amar, e que ela fala sobre criatividade. O livro se chama Grande Magia, Vivendo, né, uma Vida Artística Sem Medo. E a gente falou sobre criatividade, a gente falou sobre storytelling, sobre você trabalhar a sua marca pessoal, e foi um papo super legal. A pergunta dela para você foi o seguinte: qual tipo de arte expressa melhor o ser humano? É pintura, é desenho, é escultura? Qual forma de arte, na sua opinião, acha que expressa melhor as angústias, os sentimentos, o ser humano como um todo, né? Eu imaginei na pergunta dela como se a gente tivesse que nos mostrar como sociedade, de repente, a outro planeta, vamos dizer assim. Qual que seria a forma de arte que melhor nos expressaria como seres humanos? Olha só, é uma pergunta muito inteligente, Sim, sim. parabenizo. Só que
Mas, só que, não posso responder. A minha manifestação seria a pintura. Uhum. Minha manifestação seria a escrita, que eu gosto de escrever. Mas a sua seria o quê? A entrevista, a oralidade. Você oraliza, você fala, verbaliza, e essa é a sua criatividade. Você também é pintora, Uhum. mas se tivesse que escolher uma, de repente você não se expressaria com pintura, e sim com a verbalização. Então, cada um tem seu jeito de falar, de pintar, de esculpir. Então, cada um tem o seu viés. Não posso responder isso. Mas, por exemplo, se a gente tivesse que mandar uma cápsula e colocar alguma coisa ali dentro, para que a gente mande lá para fora, para que seja visto. A gente Uma cápsula mandaria. do quê? Vai ser aberta daqui a 100 anos. A gente mandaria uma pintura, uma escultura, uma música, um vídeo de uma dança. O que a gente mandaria como arte que nos representaria? Né? Eu acho que a pergunta dela foi nesse sentido, como Eu acho que a humanidade, pintura. né? Eu acho que a pintura, porque a dança representa muito, a escultura também. Mas não Aham, esquece que a pintura e o desenho é lá das cavernas. Como é que eles se comunicaram? sim. Então, ó, vou puxar a brasa para minha sardinha. Maravilha. Essa Vamos mandar então uma pintura aí da gente para que nos entendam, né? sabe? Ele pinta o quê? Olha lá no Renascimento, né? Você vê lá no século XIX, Sim. aquelas pinturas representavam exatamente aquilo, né? E você imagina, até as famosas, como o Grito do Ipiranga e tudo mais, a gente sabe que não foi aquilo, mas Sim. foi com um artista que nem estava no Brasil, estava em Portugal, Aham. representou pela descrição, olha a sua verbalização, que lhe foi feita, ele pintou aquela tela. E é Né? engraçado, né, Vera? Eu estava pensando até isso outro dia, né? Pensando até fazer um episódio do nosso podcast Papo de Artista, que é um outro podcast que a gente tem, sobre esse tema. Tem uma menina chamada Luísa Adas, de São Paulo, que ela posta algumas coisas de arte, um formato assim interessante. E ela está fazendo uma viagem a Arles, que foi a cidade do Van Gogh. Né? Que aí o Van Gogh pintou a Casa Amarela, pintou o bar da esquina, pintou a Noite Estrelada, né? E ela foi passando por vários desses lugares que a gente conhece pela pintura, e lá tem a pintura, né, a explicação, tem o texto explicando né, o local, em frente exatamente ao local, né? E ela foi registrando isso, falou: olha, aqui é a paisagem da Noite Estrelada, aqui é a Casa Amarela, aqui é o bar. E você olhando, você fala assim: como é que ele pintou isso? Porque se você olha, não tem Não a é nada referência. daquilo. Não, não. A É o Noite olhar Estrelada, para mim, quando ela mostrou ali, eu falei: ué, cadê? Cadê aquela coisa esfuziante? Cadê as cores? Cadê, né, a o vibração? movimento, é o movimento do pincel Exatamente. dele. Cadê a vibração que o Van Gogh olhou para aquilo e transcreveu na sua forma de ver aquela realidade, aquilo ali? Não tinha. Foram os olhos dele que fizeram com que aquela paisagem fosse a Noite Estrelada que a gente conhece hoje, que a Casa Amarela fosse com aquela vibração que a gente vê hoje, mas se a gente olhar, a gente fala assim: eu Não é passaria por aquela eu passaria por aquela casa e nem notaria aquele casarão amarelo, né, passaria como passo hoje em dia por qualquer né, arquitetura que não, mas o olhar dele mudou aquela realidade para a gente, né. Então eu fiquei pensando realmente o que que o olhar de um artista faz com a nossa realidade, né, muito bom. passando por esse crivo da nossa emoção, a nossa visão, o nosso olhar artístico, é que as coisas mudam. Com E certeza. E e uma evolui. pintura, exatamente, e uma Você, pintura, pelo jeito, você mandaria para essa cápsula do tempo daqui a 100 anos também uma pintura. uma pintura, exatamente, e uma pintura de um grande mestre. Eu acho que é raro
quando às vezes eu pergunto aqui para algum convidado, né, das referências, da influência, aqui a pergunta para você foi mais frente aos acadêmicos, né, que você indica, mas Van Gogh invariavelmente é um que é, né, é quase que unânime comentado, né. Hoje eu fiz uma entrevista hoje também, mas falou Monet, falou, né, Monet. são esses grandes. Rembrandt. Eu sou É, fã de carteirinha da luz que sim, Rembrandt colocava nos seus quadros. exatamente. Esse para aí, não se mexe, paisagem, eu vou jogar Aham, agora um holofote aqui e conseguia retratar aquilo. Magnífico. Eu sou fã de carteirinha de Rembrandt. exatamente. E aí você vê como é que a visão do artista é muito importante, né. Com certeza. E a gente vive mundos diferentes se a gente consegue ter um olhar mais poético, mais lúdico, mais colorido, como um artista, né. E mesmo a pessoa, né, que está começando na arte, às vezes não tem grandes inspirações, mas está ali só, né, deixando fruir, deixando com que a coisa se, né, testar a mão, testar as cores, Com mas ali certeza. é uma forma diferente de observar o mundo, e já está válido, Exato. né. Então, a gente olha para cinco pessoas olham para a mesma coisa Sim, e retratam cinco realidades diferentes. Com exata certeza. Né? Não precisa ser um expert. Você pinta muito bem, eu pinto muito bem, os outros três também, aham, mas cada um tem a sua visão. Para isso é preciso ter o quê? Qualificação. É preciso estudar, fazer, refazer, até você ficar satisfeito. Não exatamente, precisa agradar mais ninguém, a você. Quando você agora estiver satisfeito, olhe de novo. exatamente. Agora, Vera, queria a sua pergunta para o próximo entrevistado. Qual pergunta você gostaria de fazer? Qual é a sua sensação, se for pintor, né? Não sei Hum, quem você vai entrevistar. Qual é a sua sensação diante de uma tela em branco? tá. Você já leva o pensamento para pintar, já leva na estrutura, na sua cabeça. Ou eu, por exemplo, faço isso. Eu vou pintar aqui um figurativo, Uhum, já levo aquilo na minha cabeça. Vou pintar uma paisagem. Mas, às vezes, eu não programei nada. Eu estou diante de uma tela em branco e disse aham, assim: o que é que eu vou fazer? O que é que a minha emoção vai colocar em cores nessa tela? legal. Eu ainda não sei qual vai ser a pessoa que eu vou entrevistar, ainda estou aqui fechando a agenda da semana que vem, já tem algumas aí que eu estou pensando, mas com certeza farei essa pergunta, porque a tela em branco, né, assim como o papel em branco, o piano sem som, né, a argila desmoldada, tudo dá um impacto para aquele artista, né, é um Não frisson desafio. mesmo, é o frisson. Exatamente, é o desafio quebrar aquele primeiro, né, aquele primeiro branco, aquele primeira som, ou aquela primeira tecla, e aí depois as coisas vão fluindo, mas, Você tirar o branco da frente é sempre um desafio muito grande, né, acho que dá um medo para qualquer artista. não medo, um frisson, né? O Uma frisson, emoção importante, sabe? Sacode. isso aí. Vera, olha, queria te agradecer muito aqui a oportunidade de ter dado a gente dessa troca, da gente conhecer ainda mais os trabalhos da academia, eu acho super importante. Vamos documentar e deixar tudo escrito aqui embaixo também na legenda. Por favor, entrem, sigam, participem das atividades e dos projetos da academia. É muito importante a gente, como a gente falou no início, né, Vera, juntar os esforços para que a gente fale mais e promova mais a arte. Eu queria te agradecer muito a ter tirado aí esse tempo para a gente saber ainda mais dos projetos aí da academia. Eu é que agradeço essa oportunidade de você divulgar a academia, que todo o meu coração é da academia. Meus filhos criados, meus netos maravilhosos. Aham. Então, o que, é que eu vou ficar vendo no Netflix do sofá? Não, vamos fazer arte. E eu agradeço por essa divulgadora magnífica que se chama Marcela Holanda. O Muito prazer obrigada é nosso. por divulgar a academia. Obrigada, Vera. Obrigada, Obrigada. pessoal. Obrigada por ter assistido até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau.